Romanos capítulo 5, onde o tema é a justificação pela fé e paz com Deus. Amém? Amém. A leitura? Para a leitura até o versos 11, diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas nos gloriamos, perdão, vou voltar aqui, eu estou pequeno aqui. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, e na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Logo mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? O apóstolo Paulo, o autor desta carta, ele traz para nós um assunto muito interessante acerca da justificação. Ou seja, ele vai trabalhar a nossa paz com Deus, porque nós estávamos separados de Deus, e separados de Deus por causa de quê? Do nosso pecado. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Por isso nós fomos separados de Deus. Agora, através da justificação no sangue de Cristo, Deus novamente traz a paz entre Deus e o homem. Agora, nós que antes não tínhamos acesso ao trono da graça, da glória de Deus, da graça de Deus, agora nós temos. Isso vem do Velho Testamento. No Antigo Testamento era necessário que houvesse um mediador entre Deus e o homem, um mediador terreno. Tinha o sumo sacerdote que fazia essa mediação. O sumo sacerdote levava o pedido do povo para Deus e trazia a resposta de Deus para o povo. Agora que Deus nos reconciliou consigo, agora nós temos acesso a essa graça novamente. Nós podemos chegar na presença de Deus qualquer dia, qualquer momento, qualquer lugar, sem precisar de mediador terreno, sem precisar
de um favor de um homem para mediar a nossa oração a Deus. Isso é muito importante, irmão, que a gente compreenda, porque até hoje pessoas dizem assim: eu vou atrás do pastor para ele orar por mim, porque Deus ouve a voz dele. Do mesmo jeito que Deus ouve a voz de um pastor, ele ouve a sua. Porque o mediador que agora faz mediação entre nós e Deus é Cristo. E ele está no céu. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Então nós não precisamos mais de um mediador terreno para mediar as nossas orações. Se você orar com sinceridade, Deus vai responder. Amém? Versículo 1, ele vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos justificados pela fé. A justificação, ela só pode chegar-se a nós, você só pode receber essa justificação através da fé. Não há outro meio de você ser justificado, senão por meio da fé. A fé, ela é como a mão de um mendigo estendida para receber uma esmola. Se você não estender as suas mãos para receber uma esmola, você não recebe. A fé faz essa mediação. Você precisa da fé para receber essa justificação. E essa justificação, ela foi dada a nós há 2000 anos atrás, através da morte de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, que ele diz assim: tetelestai, está consumado, está pago. No original, ela tem algumas conotações. Quando um pai determinava uma função, um trabalho para o filho fazer, e quando o filho executava o trabalho, concluía o trabalho, ele chegava para o pai e dizia assim: tetelestai, está pronto, está concluído. Ou seja, o que Cristo fez foi dizer assim: Pai, está concluída a sua obra da redenção. Eu paguei o preço, está pago. Eles não te devem mais nada. Ou seja, nós fomos perdoados de nossos pecados ali na cruz. Nós fomos legitimados da nossa culpa. Nós não temos mais nenhuma culpa. Entendeu? Como que você pode ser legitimado da sua culpa? Como que você pode ser justificado? Por meio da fé. É necessário nós exercitar a fé. É necessário nós crer em Jesus Cristo. Amém? Agora o apóstolo Paulo vai trazer a alegria na esperança da glória de Deus, que se encontra no versículo 2 ao 5, que ele vai dizer assim: 2 ao 5 diz assim: pelo qual obtivemos acesso a esta fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeiro ponto aqui é a alegria na esperança da glória de Deus. Essa glória aqui, que o apóstolo Paulo coloca, nós nos gloriamos, não é vanglória, mas é alegria, é o gozo. Nós nos alegramos. Se nós trocar essa palavra por alegria, vai dizer assim: nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Ou seja, aonde está a nossa alegria de nós que cremos em Jesus Cristo? Está na convicção de um dia nós subimos com Ele para habitar eternamente no céu. A esperança que nós temos de um dia estar com Deus eternamente. Por isso nós nos alegramos, nos gloriamos, nos exaltamos na esperança de um dia estar com Ele. Irmão, se tem uma pessoa
que devia acordar sorrindo e dormir sorrindo, esse não é o povo do mundo. O povo do mundo não sabe nem para onde vai. Mas o cristão que sabe para onde vai. Eu vejo o crente acordar murmurando, senhor. Uma cara ruim. Sou o crente é para andar feliz, senhor. Entendeu? É para estar feliz. E outra, a ordenança de Deus nos Salmos para os filhos de Deus não é esteja feliz, é seja feliz. Porque estar é circunstancial, é momentâneo. Mas ser feliz é a essência do cristão. De onde você veio? De Deus. Para onde você vai? Para Deus. Não é motivo suficiente de nós ser felizes? O crente, ele se alegra na esperança da glória de Deus, de um dia Cristo voltar para nos levar. As pessoas dizem assim, irmão, mas será que esse Jesus vem? Vem. Ele prometeu, ele vai voltar. A não ser que nós digamos que a Bíblia não é verdadeira. Porque essa promessa está na Bíblia e nós cremos nessa promessa. É pela fé que nós recebemos a graça da glória de Deus. Amém, irmão? Precisamos ter fé. Verso 3 diz assim: e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós nos gloriamos em tribulação, na tribulação. O que parece contraditório não é contraditório, porque ele diz que nós nos alegramos nas tribulações. O crente, ele passa por tribulação, assim como o ímpio passa. O crente, ele não está blindado, não. Ele vai passar pelas mesmas tribulações que o ímpio passa. Só que diferente do ímpio, entendeu? Que quando ele passa por uma tribulação, para ele tinha de acontecer, é normal. A tribulação para o crente, ela gera nele uma experiência e fortalece o crente, porque quando você enfrenta uma crise, independente dela qual for, você sabe que você, em quem você crê, você sabe que você vai passar, você vai vencer, porque você sabe que Deus nos fez a promessa de nós herdar a vida eterna. Então as tribulações não vêm para nos destruir, entendeu? Elas vêm para purificar as musculações da nossa alma, para nos fortalecer ainda mais, para nos preparar, entendeu? Para outra tribulação ainda maior. É para isso que vem a tribulação para a vida do crente. Aquilo que o ímpio trataria como algo normal, tinha de acontecer, para nós sabemos que as tribulações deste mundo, elas vêm para nos fortalecer, entendeu? Quando o crente passa por uma tribulação, que lá na frente aparece outra, ele já está mais fortalecido, mais firme, para enfrentar a próxima que vem. Por isso, olha o que ele diz: nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Ou seja, quando você enfrenta uma crise, que você passa por ela, você fica fortalecido. Quando vem uma nova, você não desiste. Você continua permanecendo firme, porque você sabe que já passou por uma e passará pela outra, e quantas vezes for necessário, não pela sua própria força, mas pela força daquele que te fez a promessa, de que você herdaria a vida eterna. Amém, irmão? Larga os meninos, são meninos aí. Vou prestar atenção. Se nós não compreender, irmão, a mensagem, é vã o culto. Temos que procurar compreender a mensagem. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz o quê? Uma experiência. Novamente, uma coisa ligando a outra. Quando você enfrenta tribulação e aparece outra, você persevera.
Você está fortalecido para perseverar numa próxima. E quando você persevera, gera em você uma experiência. Não é assim quando acontecem as coisas? Você faz a coisa uma vez, às vezes você faz mal feito, aí você vai repetir e já não faz melhor, já não vai adquirindo experiência. Assim também é nas tribulações. Assim também é na perseverança. Assim também é nas crises da vida. Quando você enfrenta uma crise pela primeira vez, você acha até que não vai resistir. Mas à medida que você passa por uma, que aparece outra, você vai passando por uma, por duas, por três, gera em você uma experiência. Amém? E também, a experiência produz esperança. Ou seja, a experiência agora, ela vai produzir o quê? Uma esperança. A experiência que você vai adquirindo te dá uma segurança maior. Né? Não é isso? Quando você adquire experiência por uma coisa, não te dá uma segurança para você fazer de novo, fazer melhor? Pois é, a experiência, ela gera em você uma esperança. E a esperança, ela não nos decepciona. Ou seja, o que é a esperança? A esperança, ela tem o mesmo sentido da fé. Ela é uma convicção de algo que ainda não aconteceu. Entendeu? A esperança é você dizer assim: eu estou salvo. Mas você ainda está na terra. Como que você está salvo? Aí você diz assim: porque eu criei em Jesus Cristo. Entendeu? E a esperança, ela não nos decepciona. Se você crê em Jesus Cristo, irmão, pode ter certeza que quando Cristo voltar na sua segunda vinda, você não será confundido. Mas Cristo vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o gozo que Ele tem preparado antes da fundação do mundo. Enquanto muitos, irmãos, serão confundidos naquele dia, muito o Senhor vai dizer assim: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Você que creu em Jesus Cristo, Ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai. A esperança é a certeza de algo que você não vê, está distante ainda, está além da curva, está no escuro. Mas pela fé você espera com paciência. Amém? Terceiro ponto é a grandeza do amor de Deus. Está no verso 6 a 9, diz assim: porque Cristo vou voltar aqui no 5, porque eu não concluí o verso 5 não. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, qual a garantia de que nós vamos perseverar até o fim? Qual a garantia de que Cristo vai voltar para nos levar, para habitar com Ele eternamente? A garantia é porque quando Cristo foi, Ele enviou o penhor. Sabe o que é penhor? Quando você vai alugar uma casa, você precisa de alguém que tem uma condição para fiar a casa por você. Um fiador. É a mesma coisa de penhor. Entendeu? Então o fiador, ele fica responsável. Se você não pagar, ele paga. Então ali é garantido. A pessoa pode alugar a casa para você que está garantido que ele vai receber. O
o penhor de Deus, de Cristo, é o Espírito Santo. Quando ele foi, ele disse assim: eu irei, mas mandarei o outro Consolador, e esse os guiará a toda a verdade. Ou seja, ele vai permanecer com vocês até a consumação do século, e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ou seja, a garantia de que nós estamos salvos e que Cristo vai voltar para nos buscar é que ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Todos os cristãos que creem em Jesus Cristo verdadeiramente têm o Espírito Santo. Entendeu? Então, se você creu verdadeiramente em Jesus Cristo, se alguém disser: irmão, você já foi batizado no Espírito Santo? Fizeram essa pergunta para mim. Eu fui questionado a respeito disso. Você tem o Espírito Santo? Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Eu falei: meu irmão, eu creio em Jesus Cristo, irmão. Será que não basta você crer em Jesus Cristo para a sua salvação? Você precisa de falar embolado, precisa de girar, ficar virando pirueta no culto? Precisa não, irmão. Uma vez que você crê verdadeiramente, o Espírito Santo habita em você. Você é templo de Deus, é casa de Deus, é morada de Deus. Esse é o penhor de Deus. É a garantia de que Cristo vai buscar. Vai voltar para pegar você. Vai levar você. Amém? Verso 6 diz assim. 6 a 9 diz assim. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, em seu tempo, quando nós éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Verso 6. Quando nós ainda fracos, Cristo morreu em seu tempo. Significa o quê? Cristo morreu por pessoas boas? Nós era o quê? Fraco. Se nós era fraco, nós não tinha condição de salvar a nós mesmos. Nós não tinha condição de oferecer nada para Cristo. Ou seja, nós éramos fracos, nós não tinha nada que pudesse barganhar com Ele. Fazer troca em busca da nossa salvação. Cristo nos salvou por livre e espontânea vontade, sem nós oferecer nada. Entendeu? E totalmente de graça. Por pessoas cruéis, maus, que cometeram todo tipo de maldade. Foi por essas pessoas que Cristo morreu. Aqui, deixa por terra a ideia de que nós somos bons. Esse texto aqui, que nós vamos ver mais na frente, é mais pior do que isso. Presta atenção. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Parar aqui para nós ver aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que dificilmente alguém morreria por um justo. Ele está colocando uma possibilidade de alguém morrer. Porque você tem filho. Se você visse uma fera atacando seu filho, você teria coragem de entrar no meio dela, não teria? Então você teria coragem de morrer pelo seu filho? Com certeza. É a possibilidade que Paulo deixa aqui. Mas o texto continua. Talvez por uma pessoa boa, um familiar. Ele continua dizendo: tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores. Presta bem atenção. Talvez por um familiar você tivesse coragem de entregar a sua vida. Mas por quem que Cristo morreu? Por pessoas boas? Por algum familiar? Cristo morreu por pessoas más, por pecadores. Morreu por pessoas cruéis, assassinos, estrupadores, maconheiros, bebedor de cachaça,
traficantes. Eu estou jogando logo no mais baixo. Mas ele morreu também pelo prefeito, pelo presidente, o deputado, o senador. Morreu por mim e por você. Morreu por gente de toda classe, de toda raça, de toda etnia, todo povo, línguas e nações. Ele morreu por gente que você não queria nem olhar, que você não teria coragem de abrir a porta de sua casa para abrigar ele por uma noite. Cristo morreu. Cristo morreu por gente cruéis. É por isso que a pessoa lá de fora não consegue compreender por que um assassino vira santo. Por que um estrupador vira um homem santo? Só Cristo pode fazer isso na vida de um homem. Porque a morte dele foi suficiente para mudar o coração do ser humano. O pior que ele seja, ele pode ser mudado. Irmão, o homem ele não tem livre-arbítrio, não. Quando você nasce, você já nasce pendendo para o pecado. Porque você vem de um pecado original. A tua natureza é caída, é corrompida. Você tenta fazer o bem e não consegue. Porque a tua natureza te leva a fazer o mal. Paulo brigou com ele mesmo acerca disso. Eu tento fazer o bem e não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. É o nosso livre-arbítrio. É fazer sempre o mal. Nós não podemos escolher fazer o bem. Em tempo nenhum nós temos livre-arbítrio. Porque quando nós somos do mundo, nós não temos livre-arbítrio, porque nós estamos com a natureza caída. E quando Cristo nos dá uma nova natureza, nós também não temos, porque agora é a natureza de Deus. Agora é Deus conduzindo. Então você nunca tem livre-arbítrio. Você é guiado por Deus ou pelo diabo. Não tem meio termo. Aqui não tem muro para você preparar, não, viu, irmão? Você pula de um lado ou pula do outro. O pregador disse assim: o homem ele é uma besta, montado pelo diabo ou por Deus. Alguém tem que estar conduzindo ele. Por isso, irmão, Cristo morreu por você. Não olhe para você e diga assim: Cristo não pode me salvar porque eu sou muito ruim. Não menospreze o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar você, para transformar você, para dar nova vida para você. Entendeu? Por isso você pode pregar para qualquer traficante. Tem medo não, irmão. Se você tiver a oportunidade, pregue. Pregue. Não vá olhar para aquela pessoa e dizer assim: aqui dali Deus não está nem aí com ele. Pregue. É mais fácil você ver um traficante se arrepender do que uma pessoa que não comete nenhum ato desse daí. Entendeu? Porque ela diz assim: eu sou bom, irmão. Você não viu a pessoa dizendo assim? Ah, eu sou bom, nunca matei nem roubei. Aí o traficante lá sabe que ele é traficante, ele diz: irmão, eu sou ruim, eu mato demais. É mais fácil ele reconhecer o pecado dele e se arrepender, se Cristo chamar, do que um outro que é orgulhoso, soberbo, que acha que ele merece. Amém? Verso 9 diz assim: logo mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Palavra bonita que ninguém gosta, né? Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vocês estão sendo salvos de quê? Da ira. Da ira. Ira de quem? De Deus. Não é do diabo não, irmão. O diabo não está irado com você não. O diabo está achando é bom porque você não crê. Mas esse é meu. Quem está irado porque você está na vida de pecado é Deus. Deus é que está irado. E quem vai condenar é Deus, não é o diabo não. O diabo não condena ninguém não, irmão. Entendeu? O diabo é um condenado. Ele só quer te dar um tombo para que você acompanhe ele. Mas quem vai condenar os demônios, o diabo, os ímpios que não creem em Jesus Cristo é Deus. Quem vai julgar é Deus. Quem vai punir é Deus. Quem está no inferno que vai punir é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que as almas vão sofrer no lago de fogo? Porque o cordeiro estará lá. A ira dele estará lá. Ele vai despejar toda a sua ira,
toda a sua indignação contra aquelas almas, contra aqueles espíritos imundos, contra os demônios. Entendeu, irmão? Por isso, irmão, antes de você temer o diabo, tema Deus. O diabo não pode fazer nada com você. O diabo ele é limitado, irmão. O problema não é a presença do diabo. O problema é a ausência de Deus. Aonde Deus não está, o diabo faz a festa. Mas a ira pelo qual vai condenar eu e você, se nós não se arrepender, é a ira de Deus. E ela paira sobre todos. E ainda pertence a esse mundo. Eu vou encerrar mais antes de terminar o texto, porque o horário não... O texto é muito bom. Amém, irmão? Lembre disso. A palavra de Deus diz: não temais quem mata a carne. O diabo só pode fazer isso. Destruir a sua carne. O homem pode fazer isso, destruir a sua carne. Mas temai a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Lago de fogo. Último estágio do inferno. Aonde vai o corpo e a alma. Amém? Temai a Deus, irmão. E crê em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. E tema a Deus, que é o único que pode condenar. Amém? Senhor Jesus nos ajude a reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, irmão. Pela necessidade. Nós necessitamos. Não é querer. Nós dizer assim, irmão, mas eu quero Jesus. Mesmo que você queira. Mas o ponto é, a necessidade. Você necessita de Jesus. Se você disser, eu não quero agora, não quero depois. Meu irmão, a necessidade, a tua necessidade fala mais alta. Lembre disso. Você está no caminho do inferno. Se você morrer hoje sem Cristo, você vai direto para o inferno. Se você perguntar, irmão, e então, e o que eu posso fazer para ir para o inferno? Nada. Você já está lá, irmão. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, já não há condenação. Mas os que não crêem, já estão condenados. Ou seja, se você não crê, você já está condenado. Só esperando o dia da sua morte. Entendeu? Não tem outro meio para você se livrar, se não for pela fé em Cristo Jesus. O único que pode salvar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus. Chegou a nós pela graça, totalmente de graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por gerar essa fé em nosso coração, para aqueles que ainda não